Elas vão pegar. Só que daí nós vamos ser cobrados. Irmãos, nós vamos entender pelo livro Espírito de Profecia quantos anos tem a Terra. Quantos mil anos. Primeiro vamos abrir a Bíblia em Isaías 59, o verso 14 e 15. Isaías 59, o verso 14 e 15. Livro de Isaías 59. Verso 14. Diz assim, irmão, o profeta Isaías falando, inspirado por Deus: pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, o verso 15. A verdade sumiu. E quem prega a verdade é tratado como presa. Isaías dizendo que nesses versos o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando e a retidão não pode entrar. E o 15, sim, a verdade sumiu. Irmãos, esse verso nos chama a atenção que a verdade está desaparecendo. Poucos hoje que propagam a verdade, que aceitam a verdade no seu coração, que querem a verdade. E eu espero que esses poucos sejam nós que estamos aqui nessa manhã. Porque, irmãos, o profeta Isaías fala aqui que o que é reto, o que é correto está desaparecendo. E nós temos, irmãos, que falar essa verdade, porque foi deixado para nós essa verdade. Deus inspirou essa verdade. Irmãos, a verdade da proximidade da volta de Cristo Jesus, que mal tem, irmãos. Isso deve ser dado, é um alerta para a igreja se preparar, porque Jesus está voltando. Eu não entendo por que alguns não querem esta verdade de pregar sobre que está próximo à volta de Cristo Jesus. Eu não entendo isso, irmão. Pois é para isso que nós temos se preparando, é para isso que nós temos buscando o Senhor, é para dar a vida eterna. Parece que tem alguém que não quer que Jesus venha, parece que está bom a vida assim. Mas eu tomei um propósito. Eu já não estou bem de saúde. Antes de eu morrer, eu quero propagar esta verdade que eu descobri sobre os 6.000 anos da terra que ainda não se completou. Os irmãos acompanhem comigo Gênesis 3, verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Irmãos, quando Adão e Eva pecaram, que o Senhor apareceu no jardim, vocês sabem bem da história ali em Gênesis 3, 9 em diante, que Deus entra num diálogo com Adão e pergunta: onde tu estás? E ali começa aquele diálogo, né, dos nossos primeiros pais. Mas no verso 15, quando Deus dá ali a sentença para os nossos primeiros pais, pela desobediência, mas ele também dá a sentença ali para o próprio Satanás, no verso 15, o próprio Satanás. Olha o que ele diz, irmão: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu os calcanhares. Lá no jardim do Éden, Deus deu a sentença.
e pronunciou a vinda do descendente da mulher, que era Cristo Jesus. Amém? Onde é que eu quero chegar com isso, irmãos? Agora nós vamos para o livro Espírito e Profecia. Livro Espírito e Profecia. Eu vou deixar aqui minha Bíblia. Nós vamos no livro Espírito e Profecia para os irmãos ver onde é que eu quero chegar com isso. Irmãos, em que ano Jesus Cristo foi batizado? Alguém poderia me dizer? No ano 27. Irmãos, se nós pegar ali, eu não vou citar agora, se nós pegar ali, Daniel capítulo 9, verso 25 até o 27, fala: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre tua santa cidade, e assim por diante até o Egito. E se nós for fazer uma soma na matemática, irmãos, o ano 490 anos que Deus deu de graça para o povo judeu, eles começaram no ano 457. Se nós for pegar e somar, o batismo de Jesus dá exatamente no ano 27. Os irmãos podem estar perguntando: o que tem de ver esse ano 27? Importantíssimo. E é uma partida que eu quero pegar agora para nós saber quantos falta por 6.000 anos se completarem. É uma partida, irmãos. Vocês querem ver, irmãos? Primeiro eu quero falar dos 6.000 anos um pouco. Para nós ver, irmão, é muito importante nós ver em que época nós estamos. Em que época nós estamos? Quer ver, irmãos? Em 1888, Ellen White escreveu, inspirada por Deus. Olha o que ela diz. Está no Grande Conflito, página 553. Quem quiser anotar e conferir depois, mais tarde. Olha o que ela fala. Assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, luta iniciada no céu, e durante quase 6.000 anos continua na terra. Durante quase 6.000 anos. Quando ela escreveu esse documento, esta página do Grande Conflito, que não é documento, é um livro, Espírito e Profecia, foi em 1888, ela disse que por quase 6.000 anos Satanás vinha operando na terra. Olha mais uma passagem dela, está no Testemunhos Seletos, volume 1, página 207. Aquele que não hesitou em enfrentar um conflito com quem mantém em seu poder a criação, tem a malignidade para perseguir e enganar. Ele segura os mortais em suas redes. Nos dias de hoje, não perdeu em sua experiência de quase 6.000 anos. Aqui, irmãos, eu tenho uma relação aqui, umas 50, 60 passagens do livro de profecia falando nos 6.000 anos. Quase 6.000 anos. Irmãos, eu não entendia antes, eu achava que a Terra já tinha 6.000 anos. Mas ainda não se completou. E seus irmãos perceberam comigo, nesse estudo que nós estamos fazendo agora, não ideia humana, mas dentro dos livros Espírito e Profecia, a Bíblia, nós vamos ver em que época nós estamos vivendo, irmão. Querem ver, irmãos? Jesus foi batizado no ano 27. Irmãos, analise uma coisa comigo. Deus, Ele deu 6 dias na semana, não foi? 7º é o descanso, é o sábado. No passado, irmãos, os
os judeus plantavam a terra 6 anos. No 7º, a terra descansava. Deus deu 6.000 anos para Satanás destruir a terra. Está escrito no livro de Espírito e Profecia. O 7º é os 1.000 anos no céu. Preste bem atenção para vocês verem como isso é importantíssimo. Então, irmãos, isso quer dizer o quê? Que nós temos no limiar dos 6.000. E vocês vão ver agora comigo, na página que eu tenho aqui, agora nós vamos falar dos 4.000 anos. Ele deu 6.000 anos para Satanás destruir a terra. Como é que nós vamos descobrir quantos 1.000 anos tem a terra? Nós vamos descobrir, irmãos, pelo ano 27 no batismo de Cristo Jesus. O que aconteceu no ano 27? O que diz Lucas 4, verso 1? A Bíblia, Lucas capítulo 4, verso 1. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Lucas capítulo 4, verso 1. Lucas 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Verso 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naquele dia. Aos fins daquele dia teve fome. Irmãos, Jesus foi batizado no ano 27. No mesmo dia, ele voltou do Jordão e foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, no ano 27. Quer ver o que diz a senhora Ellen White deste ano, do ano 27, para nós ter o ponto de partida para saber quantos 1.000 anos tem a Terra? Ó, escute bem. É profético isso, não é palavra minha. Sobre as margens do Jordão, olha só, sobre as margens do Jordão, a voz do céu acompanhada pela manifestação da excelente glória, proclamou que Cristo é o Filho eterno. Escute só. Aquela voz lá no Jordão que Deus diz, esse é meu filho amado, né? E nele eu tenho prazer. Aqui diz assim, é Ellen White falando, olha só. Satanás estava prestes a se encontrar pessoalmente com o chefe do reino, que era Jesus. Que ele veio para vencer. Se falhasse, sabia que estava perdido. Satanás, né, estava pronto a se encontrar. Portanto, o poder das suas tentações estava de acordo com a grandeza do objeto que ele ganharia ou perderia. Olha, preste atenção. Por 4.000 anos, desde a declaração feita a Adão, que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, ele tinha estado planejando sua maneira de ataque. Amém? No ano 27, fechou 4.000 anos de pecado na terra. Está aqui, ó. Quando Deus pronunciou Gênesis 3,15, que eu li antes aqui junto com vocês, aqui diz assim, ó. Olha o que diz ali, ó. Por 4.000 anos, desde a declaração feita a Adão, ele tinha estado planejando sua maneira de ataque. Irmão, no ano 27, quando Jesus foi levado para ser tentado por Satanás, completou 4.000 anos de pecado na terra. É bem fácil explicar. Pega os 4.000 de pecado no ano 2027, bota mais os 2.000 em cima, quanto é que dá? Os 6.000 anos fecharia, vai fechar agora no ano 2027. Os 6.000 anos que Deus deu para Satanás destruir a terra, profeticamente, fecha agora no ano 2027.
Se no ano 27 fechou os 4.000, está aqui. Está aqui, irmão, não é palavra do versículo. Sabe, no deserto da tentação, página 95. Quer conferir? Vá no livro. No deserto da tentação, no livro, página 95. Quando Jesus foi batizado e foi levado para o deserto, no mesmo dia ele foi para o deserto. No mesmo ano, na mesma semana, ali no mesmo dia que ele foi levado, a terra completou 4.000 anos de pecado. De pecado. Então, irmãos, pode notar, irmãos, tudo está se encaixando, tudo está se fechando, como a Ellen White escreveu. Os 6.000 anos que Deus deu para Satanás, vence agora no ano 2027. E eu não estou dizendo que ele vai voltar exatamente no ano 2027. Mas a profetisa do Senhor diz que ele deu 6.000 anos. E nós sabemos que 6 dias da semana, o 7º é o descanso. 6 anos o povo plantava a terra, no 7º a terra descansava. Deus diz que o 7º milênio, o milênio é no céu, é os 1.000 anos, que nós sabemos bem. Então, irmão, Deus, ele não se atrasa, Deus, ele não se confunde e não confunde ninguém. Então, baseado no livro Espírito e Profecia, os 6.000 anos estão se fechando agora, já dou a palavra, cara, no ano 2027. Sabe por quê, irmão? Que eu acredito plenamente que isto é uma realidade. Primeiro, porque Deus disse. Segundo, porque as coisas estão se fechando. Agora, irmão, eles querem lançar aquela moeda única no ano que vem, né? Aquela moeda virtual que ninguém mais vai lidar com dinheiro, né? Vai ser tudo por exemplo, tu trabalha, tu chega no mercado, hoje já tem o Pix, né, irmão? Tu chega no mercado ali com o telefone, tem o, como é que chama aquele? Aquele, é isso, o R-Code, aquele, irmão? Tu chega com o telefone, irmão, tu coloca ali e já paga a tua conta. Mas isso vai ficar mais moderno. Irmãos, eles vão lançar aqui, já deu na internet, o Banco Central do Brasil, junto com a União Europeia, vai lançar moeda única a partir de 2022. O Papa está se preparando para lançar o Dia Ecológico, o Dia da Família. Isso é um decreto já. Irmãos, temos em 2021. Isto tudo está sendo abreviado, as coisas estão acontecendo tudo rápido. E eu acredito plenamente, irmãos, que no ano 2027 agora fecha pela palavra do Senhor, não pela palavra do irmão Mercy. Os 6.000 anos que Deus deu para Satanás vai se fechar. O irmão Carlos queria dar uma palavra. Por exemplo, o que você está falando aí está no grande conflito, né? É grande conflito. No grande conflito diz que Deus deu 6.000 anos para o diabo, no 7º milênio a terra vai descansar. Quer dizer, é o que você estava dizendo aí, não é palavra tua, não é palavra minha, é palavra de Deus. Sim. Né? Está lá no livro de Êxodo, Levítico, Número, todos eles fala sobre o descanso da terra. Né? Então, Deus diz que a terra vai descansar no 7º milênio, o 7º milênio está completando agora, como falou. O que nós estamos acreditando? Será que é verdade? Ou será que Deus está mentindo? Tristeza de quem pensar que Deus está mentindo. Exatamente. Tristeza, porque, irmãos, está tudo se completando, né, irmão? É que nós, o que a igreja imaginou, por isso que eles não querem, que preguem, porque, de acordo com a igreja, de acordo com o nosso antepassado, os 6.000 anos completariam no ano 2000. Né? Aí começava os 7 milênios. Aí o povo até dizia, os 2.000 anos chegará, mas não passará. Isso. Só que profeticamente é isso que você está falando aí. Ó. É o ano 27, o ano começa no 27 e termina
2027. Exatamente. Vou dar Também uma fecha, palavra. irmão. Eu gosto de trabalhar com emprego, mas assim, ó, fechando chave de ouro, a liderança não quer que se fale isso aí. Eu já estou sabendo também. Porém, quando os discípulos perguntaram, quando sucederão essas coisas? A resposta veio aqui em Mateus 24, 36, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Aqui Deus não falou que ano. Mas Deus disse, fiquem alerta, pelos sinais vocês saberão. Exatamente, muito bem. Eu quero ler mais uma passagem, está no Desejar Todas as Nações, página 117, olha só. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo deveria redimir em nossa humanidade a falha de Adão, quando este fora vencido pelo tentador. Entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circuncidado nas glórias do Éden, que está falando de Adão. Em comunicação diária com os seres celestiais. Não foi assim quanto a Jesus. Quando penetrou no deserto. Olha só, escute só. Preste atenção. Quando penetrou no deserto para medir-se as forças com Satanás, por 4.000 anos, estivera a raça a decrescer em força física. Aqui, ó. Desejar Todas as Nações, página 117. Adão vivia em plena força física e vigor no jardim do Éden. Em contato com Deus todos os dias, na viração do dia, com os anjos celestiais, forte, comendo do fruto lá da árvore da vida ele comia. Mas não foi assim com o Filho de Deus. Ó, quando ele penetrou no deserto para medir as forças com Satanás, Jesus herdou uma natureza degenerada. Por 4.000 anos a natureza humana já estava sendo debilitada. Diz aqui, ó, por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em força física, vigor mental e moral. Por 4.000 anos. Por causa dessa situação, os anjos tiveram que fortalecer Jesus. Exatamente. Olha aqui, irmão, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Não assim, quando penetrou no deserto. Quando que ele penetrou no deserto? No ano 27. Então foi no ano 27 que completou 4.000 anos de pecado na terra. Então aí nós podemos ter uma base de quantos falta para fechar esses 6.000 anos. Só que eu não quero que os irmãos saiam daí dizendo que eu marquei data quando chegar os 6.000 anos. Os 6.000 anos estão se completando. Os irmãos têm uma base. Se alguém não estudou ainda essas profecias, esses livros da Ellen White, irmãos, eu tenho toda a relação dos livros de Espírito de Profecia que tem essa passagem. Eu quero ler mais uma passagem. No desolado deserto, ele não estava em posição favorável para suportar as tentações de Satanás como estava Adão. O Adão estava lá no jardim numa boa, né? E Jesus estava lá no deserto, passando fome, frio, e herdou a natureza humana. Jesus herdou a natureza humana. Só ele não herdou o pecado, mas a natureza ele herdou. Ele herdou o corpo, o físico. E aqui diz assim, ó, escute só. Como estava Adão quando foi tentado no Éden, o Filho de Deus humilhou-se a si mesmo e tomou a natureza humana após a humanidade ter se desviado do Éden por 4.000 anos. E sabe onde é que está isso? Sabe onde é que está isso? No deserto da tentação, página 39. Por 4.000 anos, aqui diz assim, Cristo no deserto da tentação ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Aqui Cristo venceu em favor do pecador, 4.000 anos após Adão dar as costas à luz do seu lar.
4.000 anos fez no deserto da tentação? Quando Jesus foi tentado por Satanás e entrou no deserto, completou 4.000 anos de pecado. E aqui está bem claro. Quantos 1.000 anos Deus deu para Satanás?